Bom dia, queridos. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a colocação pronominal, que é uma regra de gramática que está atrelada à posição adequada dos pronomes oblíquos, nesse caso, em relação ao verbo, tá? A gente vai entender isso direitinho. Primeiro, como é que você pode ser cobrado acerca desse na prova do Enem, tá? Você pode ser cobrado a partir da habilidade 27 da competência 8 de linguagens. A priori, essa competência aqui, competência 8, ela vai falar de variação linguística, né? Compreender a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e tudo mais. Existem, todas as habilidades atreladas a essa competência se referem à variação, tá bom? E a habilidade 27, ela é mais genérica quando ela diz assim, conhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação. Então, ela representa uma questão do Enem que vai trabalhar com uma linguagem mais formal, né, com a linguagem padrão. E a gente sabe que, por definição, a linguagem padrão é aquela condicionada às regras gramaticais. Então, provavelmente, essa será uma questão na prova de vocês que vai pedir o entendimento de algum conceito da área da gramática, a sua aplicação dentro da fala, dentro da escrita, ou até mesmo, né, a prova do Enem, ela pode pedir uma reflexão sobre o uso de determinada regra no texto. Ano passado, na verdade esse ano, né, o Enem de 2020, veio uma questão sobre aquele filme da Regina Casé, até esqueci de trazer aqui, Que Horas Ela Volta, né, que é um filme que fala da vida de uma empregada doméstica e a relação dela com os patrões. E, teoricamente, essa frase, ela tem um desvio de norma padrão, né, porque o correto, segundo a gramática normativa, seria escrever a que horas ela volta, né? Entretanto, o filme não se preocupou em se adequar restritamente às regras de gramática e trouxe, né, isso como título. E aí a questão, ela pedia para você fazer uma reflexão acerca desse uso adverso, né, da linguagem dentro do título do filme, né? Então, era uma questão que pedia para você reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação, quando ele insere lá o título do filme para você refletir. E essa questão era uma questão de regência, a regência dos verbos, né? Pode ser uma questão de colocação pronominal, de concordância verbal, isso é relativo. O fato é que toda vez que o Enem cobra gramática, ele não vai cobrar de uma forma direta. Ele não vai pedir para você, por exemplo, identifique a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Não. Ele vai pedir para você refletir sobre o uso dessa regra dentro de uma determinada situação comunicativa. Pode ser um filme, um poema, uma música, isso vai depender da prova, né? A prova nunca vai ser objetiva demais quando se trata da gramática. Ela sempre vai pedir para você refletir sobre o uso da gramática, tá bom? Então, quando se refere a colocação pronominal, ela vai estar atrelada ao uso dos pronomes oblíquos, unicamente os pronomes oblíquos, em relação ao verbo, Então, aqui você tem a relação de pronomes oblíquos, que vão estar atrelados à colocação pronominal, que são esses aqui, tá bom? Nós temos vários pronomes dentro da língua portuguesa, vários, né? Entretanto, esses pronomes vão ter diferentes utilizações. O caso dos pronomes oblíquos, eles geralmente servem como complemento do verbo, né? Ele tem uma relação atrelada ao verbo dentro da escrita. E são esses aqui, me, te, se, etc. O grande problema da colocação pronominal é que a gramática diz uma coisa, mas o nosso uso da gramática diz outra, né? A gente fala de uma forma totalmente diferente das regras que, às vezes, estão atreladas a essa forma como a gente fala, né? A colocação pronominal é um exemplo disso. A gente fala bem diferente daquilo que a gramática diz, e por isso que, às vezes, a gente acaba, infelizmente, cometendo desvios gramaticais na escrita. Tudo bem. A colocação pronominal, galera, ela vai estar relacionada a 3 tipos de colocação: a próclise, a ênclise e a mesóclise, né? Por que a gente fala colocação pronominal? Porque é onde o pronome é colocado em relação ao verbo. Portanto, gente, quando a gente fala de próclise,
quando a gente fala de próclise, né, quando você tem aqui essa expressão, nós estamos falando diretamente quando o pronome oblíquo, esse que você viu aqui no slide anterior, esses pronomes, eles se posicionam antes do verbo, tá bom? Para que eles se posicionem antes do verbo, é necessário existir aquilo que nós chamamos de palavras atrativas, ou seja, elementos, né, frases ou expressões, mas geralmente uma palavra, que atraem, que obrigam, devido à força da regra gramatical, né, o pronome oblíquo ficar em próclise, ou seja, fica sempre antes do verbo, tá bom? É importante lembrar, gente, que a próclise é a regra mais importante de colocação pronominal. Se você entender próclise, você vai estar entendendo 70% desse assunto. E a próclise também é a forma de colocação pronominal que nós mais utilizamos na língua portuguesa. Então, ela corresponde muito mais ao português do Brasil, por exemplo, do que o português de Portugal. Tudo bem. Então, quais são essas palavras atrativas que obrigam o pronome a ficar antes do verbo, né? Você tem aqui advérbios, tá? E esses termos aqui, os advérbios, eles estão relacionados a palavras que exprimem circunstâncias dentro do texto. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, Gemile gosta muito de sorvete. Ok. Essa frase é a seguinte informação, de que eu gosto de tomar sorvete. Agora, quando eu te digo assim, Gemile gosta muito de sorvete, né? Então, eu não apenas gosto, né? Eu gosto com intensidade, eu gosto bastante, eu gosto demais. Então, aqui nessa construção, a palavra muito, ela trouxe uma circunstância, né? Uma circunstância de intensidade. E, principalmente, esse muito, ele modificou a ação do verbo gostar. Eu não apenas gosto, eu gosto demais, eu gosto bastante. Então, o advérbio, ele tem essa função. Ele modifica o sentido do verbo, tá? E ele introduz uma circunstância. Pode ser uma circunstância de intensidade, de modo, de tempo, de lugar, vai depender do sentido que ele agregar a esse texto, tá? O fato é, toda vez que você identificar uma expressão ou uma palavra que tem essa função de advérbio, vai ser classificada como uma palavra atrativa e, portanto, vai ser caso de próclise, tá? Alguém falou alguma coisa ou eu estou ouvindo vozes? Queridos, se tiver algum colega na turma de vocês que estiver se queixando de que não está conseguindo entrar, por favor, me avisem, tá? Porque nem sempre eu escuto a chamadinha aqui para o aluno entrar. Tá bom, professor. Pois bem, então, toda vez que eu identificar um advérbio e eu também estiver utilizando um pronome oblíquo, né, eu devo utilizar da próclise. Então, observem aqui este exemplo, né? Ele sempre nos repete os mesmos conselhos, né? Onde é que está a colocação pronominal aqui nessa frase? Primeiro, você vai identificar o verbo, repete, e depois você vai identificar o pronome oblíquo, ó, nos. Os pronomes oblíquos, gente, eles sempre estão atrelados ao pessoal, por exemplo, eu, me, tu, te, entendeu? Então, eu me refiro, eu te refiro, né? O seu, o a podem ter função de pronome oblíquo e dentro da oração. Então, aqui você tem o pronome nos, né, que se refere à primeira pessoa do discurso. Ele sempre nos repete os mesmos conselhos. Ah, Jamile, por que não se escreve, por que seria errado eu escrever ele sempre repete-nos, né? Por que eu não poderia escrever desse jeito? Porque antes desse pronome oblíquo, bem aqui, você tem a palavra sempre. Você tem a palavra sempre. E sempre ele dá uma ideia de tempo. Ó, ele exprime uma circunstância de tempo dentro dessa oração. Então, ele é classificado como um advérbio. O sempre, por ele estar presente bem aqui, ele obrigou esse pronome, o nos, a ficar antes do verbo. Se ele não estivesse aqui, ainda assim você teria que colocar o nos por outra regra de próclise que eu vou ensinar. Mas, por exemplo, vamos supor que não esteja escrito aqui, ele sempre estivesse escrito apenas nos repete os mesmos conselhos, né? Aí sim você poderia escrever repete-nos, né? Mas como você tem antes do pronome oblíquo uma palavra que a gente pode classificar como palavra atrativa,
porque sempre é uma. Então, nesse caso, o correto é manter o pronome antes do verbo, tá? Bem, aqui você tem um outro exemplo disso. Olha, o ontem é uma palavra que exprime uma circunstância de tempo também, né? Ele exprime uma circunstância dentro dessa oração de tempo. E aqui você tem o pronome oblíquo me antes do verbo dizer. Ah, então por que eu não poderia escrever ontem disseram-me que o livro foi publicado? Por que estaria errada essa construção? Porque antes desse pronome oblíquo, você tem aqui uma palavra que exprime uma circunstância de tempo e, portanto, ela é uma palavra atrativa, já que ela é representada como um advérbio, tá? Ah, como aparece geralmente isso dentro da redação? Aqui, no Brasil atual, né, aqui é uma expressão adverbial, mas ela está com a presença da vírgula, né? No Brasil atual, muito se discute sobre o preconceito, né? Aqui você tem um outro pronome oblíquo, pronome ser, antes do verbo discutir. Então, por que seria errado, Jamília, eu escrever no Brasil atual, muito discute-se sobre o preconceito? Porque antes desse pronome você tem uma outra palavra que exprime circunstância. Nesse caso, muito é um advérbio de intensidade. Eu gosto muito de sorvete, muito se discute. Nesse caso, essa palavra aqui está traindo o pronome ser para antes do verbo, obrigando, né, esse caso de colocação. O cyberativismo quase se desdobra em acomodação. Novamente, olha, o quase representa um advérbio de modo, tudo bem? E está obrigando esse pronome a ficar antes do verbo e não depois dele, tá? Então, o primeiro caso de palavra que atrai próclise, a primeira palavra atrativa de próclise que a gente aprendeu aqui são os advérbios. Toda vez que eu tiver advérbios na minha frase, né, eu devo lembrar que eles são atrativos de pronomes oblíquos, tá? Tudo bem. Além dos advérbios, gente, toda vez que você tiver uma palavra de valor negativo na frase, ela também vai ser fator de próclise. Então, é o caso das palavras não, nunca, ninguém, jamais, né? São palavras ou expressões que são de natureza negativa, que expressam negação. Então, aqui, olha, nunca te vi mais gordo, né? Por que seria errado eu dizer nunca vi te mais gordo, né? Porque o nunca tem valor negativo e, portanto, atraiu ti para antes do vi, do verbo ver, né? A mesma coisa o ninguém. Ninguém me falou a respeito do casamento. Aqui, ninguém tem uma conotação negativa. Então, o me, pronome oblíquo, fica antes do verbo por força de atração dessa palavra negativa. Devido a isso, a sociedade continua submetida a perigos, posto que a política de saneamento básico jamais a assistiu plenamente, né? Perceba que o a aqui, ele tem função de pronome porque ele está retomando uma ideia, tá? Ah, Jamile, o a pode ser artigo, o a pode ser pronome. Como é que eu posso diferenciar isso dentro de uma redação? É só você perceber se o a está retomando alguma palavra dentro do texto. Se o a retoma uma palavra dentro do texto, ele é pronome. Tá? Então, aqui, a sociedade continua submetida a perigos, posto que a política de saneamento básico jamais a assistiu. Esse a está retomando a palavra sociedade nesse texto. Então, ele é um pronome e vai estar submetido às regras de colocação pronominal, tá? Então, esse a ficou antes do verbo assistir por conta da palavra atrativa jamais, que tem valor negativo, tá bom? Então, até aqui, advérbios e palavras de valor negativo vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Tudo bem. Além disso, gente, outros tipos de pronome, tá? A maioria dos outros pronomes também vão ter essa função, né, de atrair o pronome oblíquo, tá? Que são os pronomes demonstrativos, relativos e indefinidos. Aqui a gente tem a relação dos pronomes relativos, dentro das suas classificações, e também dos pronomes demonstrativos. Tá, galera? Pronome, como o próprio nome já diz, olha, pronome, é uma classe de palavras que tem essa função de retomar o nome. Ela sempre faz relação de retomada a algum nome, uma referência a algum outro nome, algum outro termo, né? Então, geralmente a gente usa o que, o quanto, o esta, o isto, para retomar outra palavra anteriormente dita dentro do texto, tá bom? E aí esses pronomes vão ter algumas funções. Por exemplo, os pronomes relativos, como o próprio nome já diz, eles fazem relações dentro da oração.
E aí você vai ter alguns pronomes que fazem a concordância, né? O qual, as quais, cujo, cujas, né? E aí tem algumas dicas de uso para esses pronomes na redação de vocês. Por exemplo, esses pronomes aqui, olha, cujo, cujo e cujas, eles não aceitam artigo. Então, seria errado você escrever, por exemplo, na redação assim, Jamile, cuja as faltas foi computada, né? Por exemplo, cuja as, cujo os, é um desvio de gramática. Né? Se você está usando cujo, você não precisa usar o artigo. Então, o correto seria dizer, Jamile, cujas faltas foram computadas, entendeu? Aí já estaria adequado. Outra coisa também é com relação ao uso do onde dentro da redação de vocês. Porque o onde, ele só serve, gente, para se referir a lugar, tá? Então, Jamile da aula de português, Jamile dá aula no Deodoro de Mendonça, onde trabalha com a língua portuguesa. Então, aqui o onde está retomando o Colégio Deodoro de Mendonça, está adequado, tá? Jamile discute muito sobre a sociedade nas aulas dela, onde, né, se estabelece vários conflitos com os alunos. Né? Então, esse onde estaria retomando sociedade nessa frase. E aí ele já estaria inadequado, porque ele não pode retomar termos abstratos, ele só pode retomar um lugar dentro do texto, tá bom? Mas e aí? Mas e aí? Eu não posso usar o onde. Qual é a outra expressão que eu posso usar para substituir esse onde? Aí você usa o em que. O em que. Né? Então, Jamile discute muito sobre a sociedade nas suas aulas, em que existem muitas discussões com os alunos, tá? Você poderia usar o em que para evitar o erro de utilização com o pronome onde, tá bom? Aí a gente tem, além de entender um pouquinho sobre como esses pronomes são utilizados dentro da sua redação, né, é importante lembrar que toda vez que eles aparecerem dentro do texto, eles são palavras atrativas de próclise, né? Eles obrigam o pronome oblíquo a ficar antes do verbo, sempre, tá? Aqui você também tem alguns pronomes indefinidos, tá? Como o próprio nome já diz, pronome indefinido serve para generalizar as coisas. Então, nada, nenhum, outro, quaisquer, tudo, são pronomes de generalização, tudo bem? E eles também vão atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, aqui, ó, não é exatamente isso que se vê na realidade brasileira. Por que esse pronome está antes do verbo aqui? Porque antes dele você tem um pronome relativo. Então, ele vai obrigar o pronome oblíquo a ficar antes do verbo. Nada nos impedirá de vencer. Por que esse pronome oblíquo está antes do verbo aqui? Porque antes dele você tem um pronome indefinido. Além disso, você pode considerar a palavra nada como uma palavra de valor negativo, né? E, portanto, atrativa de próclise. Tudo bem, queridos? Então, se eu tivesse que resumir para vocês as regras de colocação pronominal mais importantes no que se refere à próclise, eu citaria essas três primeiras. Entendeu? Eu tenho que gravar esse assunto. Na hora que eu for fazer redação, ou caso surja uma questão do Enem sobre isso para mim. Quais são as regras mais importantes de próclise? Né? O fato de que o pronome tem que ficar antes do verbo sempre, pronome oblíquo, e o fato de que ela trabalha com palavras atrativas, né, que atraem o pronome para antes do verbo. E essas palavras são os advérbios, as palavras de valor negativo e os pronomes indefinidos, relativos e demonstrativos. É isto. A gente entendendo basicamente essas três principais regras, você vai conseguir entender melhor também o uso da colocação pronominal aqui. Deu para entender essa parte? Sim, professor. Deu sim, professor. Deu sim, professor. Tá. Qualquer coisa, né? Geralmente, quando eu trabalho com gramática, os alunos eles têm muito mais dificuldade. E aí, vocês sempre podem ficar à vontade para pedir para eu repetir alguma coisa ou para eu explicar melhor, tá? Não se preocupem com, com isso, tá? Peraí.
Só um momentinho. Tá, vamos lá. Então, essas são as principais regras de colocação pronominal no que se refere à próclise. E agora, a gente vai aprender aqui a mesóclise. Gente, as regras de mesóclise, elas são bem bobas, na verdade. Primeiro porque a mesóclise, ela não é utilizada mais no português brasileiro. É muito raro você ver a mesóclise sendo usada no português brasileiro. Só quem gostava de usar a mesóclise era o Michel Temer, e ainda usava errado, né? Então, tipo assim, é quando você fala assim, encontrar-te-ei, dar-te-ei, entendeu? Casar-me-ei. Então, é uma forma de usar a colocação pronominal tão antiga ou rebuscada que ela já entrou em desuso, entende? Quando a gente analisa o estudo português de Portugal, né, a forma como eles empregam a gramática, você vai perceber que lá eles usam mais a mesóclise, tá? Mas aqui no Brasil, existem inclusive gramáticos que defendem que a mesóclise deveria deixar de ser uma regra de colocação, que na verdade nós deveríamos considerar apenas as regras de próclise, todas as milhares de regras de próclise, e também a ênclise, né? Mas, né, por descargo de consciência, a gente também trabalha com a mesóclise, né? E aí, o que nós temos aqui? O que é a mesóclise? É quando, literalmente, a gente pega o pronome oblíquo, que a gente aprendeu no início da aula, e coloca no meio do verbo. O verbo quebra, né? Ele é colocado entre hífen, para ficar no meio dele o pronome oblíquo. Basicamente isso, né? E essa colocação do pronome entre o verbo, ela só pode ocorrer quando o verbo estiver no futuro. Quando o verbo estiver no tempo verbal do futuro, tá? E aí, na língua portuguesa, você só tem dois tipos de futuro. Você tem o futuro do presente, que é um futuro que vai acontecer, é um futuro certo, é um futuro que você indica a certeza de que vai acontecer, tá? E eu coloco assim, o Juvenildo quer falar? Eu, professor. Pode falar, podem falar. Professora, daria para usar, por exemplo, o encontrar-te-ei numa prova do Enem, por exemplo, já que apesar de ser uma coisa antiga, daria para usar, por exemplo, nos dias de hoje em uma prova, por exemplo? É porque, assim, o encontrar-te-ei, ele tá na primeira pessoa, né? Encontrar-te-ei a mim, né? E aí, a primeira pessoa, ela não seria aceita dentro da redação do Enem, tem que ser a terceira, né? Mas você poderia usar a mesóclise na sua redação do Enem, por exemplo. Desse modo, poder-se-á alcançar uma sociedade mais justa, né? A partir das medidas apresentadas, poder-se-á encontrar uma sociedade mais justa. Estaria correto e o corretor não poderia descontar de você por isso, ainda que a regra de mesóclise esteja em desuso, entendeu? Sim, professor, entendi. Muito obrigado. Mais alguém que perguntar? O Juvenildo está aqui com a mão levantada. Quem quiser perguntar pode ir falando mesmo, tá? Sem problemas. Então, olha só, a mesóclise bem aqui, você vai ver que ela pode acontecer só com dois tempos verbais. O futuro do presente indica um futuro que pode acontecer, um futuro provável, né? Então, geralmente, darei, farei, cantarei, estudarei, são verbos no futuro do presente. Geralmente terminam com esse sufixo, o sufixo ei, tá? Então, olha só como bem aqui ele colocou o pronome oblíquo literalmente no meio do verbo do futuro. Encontrar-te-ei, dar-te-ei, tá? Far-lhe-ei, seria o verbo fazer no futuro em mesóclise, né? Então, encontrar-se-ão, né? Então, aqui você tem o uso do futuro do presente em mesóclise. Além disso, você tem um outro futuro, que é o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ou futuro do passado, é o verbo que indica uma ação do futuro que poderia ter acontecido se não tivesse havido determinado impedimento. Era um futuro impedido, por assim dizer,
né? Então, aqui, olha, dar-te-ia minha vida se me quisesses. Perceba que existe uma circunstância que impede esse futuro de se realizar. Por isso que ele é um futuro do passado e não um futuro do presente, entenderam? Então, dar-te-ia, poder-se-ia, né? São verbos que estão no futuro do presente, do passado e representam a mesóclise. Mas, em resumo, a mesóclise só pode acontecer, esses usos, né, de mesóclise só podem acontecer com o verbo no futuro, tudo bem? Com o verbo no futuro. E é isso. A mesóclise se resume a isso. Essas são as regras, realmente, de todas as colocações pronominais, essas são as regras, as únicas regras que nós temos de mesóclise. Olha, eu não sei te dizer, eu acho que deve ter. Deve ter. Depende da origem da língua, né? Eu acho que ela pode ter no espanhol, ela pode ter em língua de natureza latina, né? Como o espanhol, o português é latino. A língua portuguesa ela é falada em 8 países, né? Então, vai ter muita variação linguística, muita diferença de aplicabilidade. Mas a mesóclise, ela aparece nesses usos linguísticos do português em outros países. Mas quem vai usar primordialmente a mesóclise são os portugueses. Eles vão usar a mesóclise. Eles têm um entendimento diferente, inclusive, até dos próprios tempos verbais. Por exemplo, aqui em Belém, aqui no Brasil, é comum quando eu digo assim para vocês, se eu dissesse para vocês assim, eu queria conseguir ganhar na Mega Sena. Se eu falasse assim, né? Essa frase, se eu dissesse para vocês, eu acredito que vocês entenderiam que esse é um desejo meu, né? O desejo da Jamile é ganhar na Mega Sena. Lá em Portugal, eles entendem muito literalmente as coisas. Então, quando eu digo assim, eu queria conseguir ganhar na Mega Sena, aí eles geralmente perguntam, você não quer mais? Porque parece assim, que quando eu digo eu queria, significa que neste momento eu não quero mais. Entendem? Eles só entenderiam que esse é um desejo meu, como vocês entenderam agora, se eu dissesse assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Entende? Então, às vezes, o próprio entendimento da língua de um país para o outro é totalmente diferente, né? E olha que é a mesma língua, imagine uma outra língua, né? Como o espanhol, o inglês e assim. No inglês, eu imagino que não tenha, porque o inglês ele tem uma formação diferente da língua portuguesa. A língua portuguesa, inclusive, gente, ela é mais difícil do que a língua inglesa. Né? A gramática inglesa ela é mais tranquila, a nossa gramática ela é mais complexa. Pois bem, agora nós vamos para as regras de ênclase, tá? E a ênclase é a regra de colocação pronominal em que você tem um uso muito mais evidente na gramática, mas não na língua falada, né? Por exemplo, a ênclase, ela é o pronome oblíquo sempre empregado após o verbo. Então, por exemplo, se a próclise, ela trabalha com palavras atrativas, né? Ou seja, palavras que atraem o pronome para antes do verbo, a ênclase, por sua vez, ela trabalha com palavras que expulsam esse pronome para depois do verbo, tá? E aí você entende a lógica da colocação pronominal, né? Próclise, pronome antes, mesóclise, pronome no meio, ênclase, pronome após, tudo bem? E aqui, quando a gente analisa a questão da ênclase, a gente percebe que essas regras, elas são muito mais apegadas ao texto. A principal regra de colocação pronominal que existe é a de ênclase, porque ela diz assim, um pronome oblíquo nunca pode iniciar oração. Então, você nunca pode começar um período escrevendo me, te, se, né? Isso é o que a gente mais faz. Por exemplo, quando a gente vai à padaria, a gente fala assim, me veja 3 pães, né? Você vai comprar alguma coisa, me veja tanto, né? Quando você vê, por exemplo, a sua mãe, no Dia das Mães, mãe, te amo, mãe. É como a gente fala, te amo, mãe, né? Mas pela regra de colocação pronominal, o correto seria dizer assim, veja-me tanto, amo-te, dá-me
Entendeu? Então, esse uso gramatical, ele só é textual. Isso é bem claro dentro da forma como a gente usa o português. Por exemplo, aqui, olha, aqui um início de oração. Pode-se esperar, portanto, que a sociedade viva em um país mais equitativo, né? Então, aqui, esse pode-se, ele está escrito assim, porque esse pronome ser aí, esse pronome ser, ele nunca pode começar essa oração, né? Se eu escrevesse assim, se pode esperar, portanto, eu teria um desvio de colocação pronominal. Entenderam? Aqui nessa tirinha, olha, me diga uma coisa, é como nós falarmos assim, né? Só que o que a gramática vai dizer? O correto é diga-me, né? Aqui, tá, me desculpe, o correto é desculpe-me, porque a vírgula também é um fator de colocação pronominal, né? E aí, a gente percebe que essa tirinha, inclusive, ela foi construída porque ela faz uma crítica a essas regras, porque a regra não corresponde minimamente à maneira como nós utilizamos a língua portuguesa, né? Em Portugal, você vai ver eles falando mais assim, dá-me, veja-me, aqui no Brasil, não. Tá. Além do início de oração, né, pronome oblíquo nunca pode estar presente no início de oração. Se você for ver que você está começando com pronome oblíquo, você tem que colocar a ênclase. Você tem, quando os verbos estiverem no gerúndio, tá? O que é o verbo no gerúndio, Jamile? É o verbo que indica uma ação continuada. Fazendo, realizando, beijando, né? São verbos que sempre terminam em NDO, tá? NDO. Toda vez que você tiver um verbo no gerúndio na sua redação, você deve utilizar a ênclase, tá? Então, aqui, não respondeu fazendo-se de desinteressado, tá? Acarretando-se em problemas maiores, por exemplo. Então, aqui o verbo está no gerúndio, olha, terminou com NDO, e isso obrigatoriamente faz com que você tenha que colocar o pronome sempre depois dele. Sempre, sempre, sim. Sempre, tá? A única exceção é quando ele vem acompanhado da preposição em. Por exemplo, na construção. Em se tratando dos problemas apresentados, né? Aqui você não vai colocar o ser depois do verbo no gerúndio. Você não pode escrever em tratando-se, até porque seria meio estranho de escrever, né? Você coloca esse ser antes do verbo. É a única exceção, quando tem o pronome, quando tem a preposição em. Tirando isso, toda vez que o verbo estiver no gerúndio, é caso de ênclase, tá? Tudo bem. Além disso, quando o verbo estiver no infinitivo, o verbo no infinitivo é o verbo sem flexão. Cantar, ver, beijar, amar. Geralmente eles terminam em ar, ou ir, tá bom? Alimentar-se bem e exercitar-se são práticas essenciais à saúde. Perceba que bem aqui, olha, o alimentar-se, ele está também na ênclase, não só porque o verbo está no infinitivo, mas também porque ele está no início de oração. E início de oração não aceita pronome oblíquo, tá? Por fim, você tem também os verbos no imperativo. O que é imperativo, Jamile? São verbos que expressam ordem. Ordem. Faça isso, compre isso, venha estudar com a gente. Você percebe que esse verbo está te dando um conselho, uma ordem, uma imposição. Portanto, ele está no imperativo, tá? Então, aqui você tem, além do início da frase, que obriga o pronome a estar depois do verbo, o fato de o verbo estar aqui no imperativo, tá? Outra regra muito importante mesmo, tá? Talvez a mais importante no que se refere à redação, é a vírgula, tudo bem? Toda vez que você tiver vírgula na redação, ela vai expulsar o pronome para depois do verbo, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, aqui, no meio da discussão, levantou-se e saiu. Eu não poderia escrever, no meio da discussão, se levantou e saiu. Teria um desvio aqui. No Brasil, sabe-se que a maioria da população não usufrui de uma educação de qualidade. Também aqui você tem, olha, a vírgula. Bem aqui você tem a vírgula, e ela vai obrigar o pronome a ficar depois do verbo. Seria errado escrever, no Brasil, se sabe que a maioria da população não usufrui de uma educação de qualidade. Tá, queridos? Então, se eu fosse resumir para vocês quais são as principais regras de ênclase que você tem que gravar, seria o verbo no gerúndio, tá? A vírgula e o início de oração.
essas são as regras que mais aparecem quando a gente vai escrever redação, que geralmente a gente vê os alunos errarem. Ano passado teve uma redação nota 1000 do Enem de 2019, que o único erro de gramática da menina era um erro de colocação pronominal. E, pasmem, era um erro atrelado à vírgula. É como se ela tivesse escrito assim, no meio da discussão se levantou e saiu, entendeu? Era exatamente esse o erro dela. E aí ela teria que ter colocado o pronome para depois do verbo. Como foi só um erro de colocação pronominal, ela ainda assim conseguiu tirar a nota 1000 na prova dela. Tá ok? Então, com relação a essas regras, queridos, de colocação pronominal, vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Sim, professora. Nenhuma dúvida, professor. Sim, professora. Nenhuma dúvida, inclusive tem coisas aí que eu nem lembrava mais que veio na mente agora. Ai, que bom que deu para vocês compreenderem bem. Eu só quero que vocês me respondam aqui rapidinho essa questão, bem aqui, olha. Deixa eu ver aqui, ó, bem aqui. É uma questão que testa um pouquinho esse desconhecimento. Por exemplo, aqui, qual alternativa vocês marcariam nessa questão? Tá aparecendo para vocês? Sim, professora, tá aparecendo. Não. Podem responder no chat, no áudio. Eu ia na letra E. Tá. Eu também iria na letra E, professora. Eu iria na letra B. Então, vamos Pode lá. crer, pode crer. Letra A, professora. Eu tô entre letra B e letra E. Letra A. Letra A, professora. Ó, aqui você tem, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta. Também aqui a gente tem, olha, nunca deram-se conta de que haviam prejudicado tantas pessoas. Bem aqui você tem o pronome em ênclise, né? Porque o pronome oblíquo, ele está depois do verbo, tá bom? Antes desse pronome oblíquo, você tem a palavra nunca. Você tem a palavra nunca. Aí eu pergunto para vocês, a palavra nunca, ela é uma palavra atrativa? Vocês considerariam uma palavra atrativa? Não, ela é de negação. Ela exprime negação, né? Então, se ela está exprimindo negação, como é que seria o correto? Nunca se deram conta. Entendeu? Nunca se deram conta. Esse se deveria estar antes, né? Porque aqui nós temos um caso de próclase. Tudo bem? P. Creio que ajudaram-me porque meu apelo foi comovente. Então, bem aqui você tem novamente o verbo em ênclise, né? O pronome está depois dele. Tá. Antes dele, nós temos o que. O que. O que, por sua vez, galera, é um pronome relativo. Aí eu pergunto para vocês, está correta essa colocação pronominal aqui? Sim ou não? Acho que sim, professora. Ó, o que nós vamos lembrar? O que, ele é um pronome relativo, né? Lembra? O que, a qual, as quais, cujos, cujas, entenderam? Então, esse que aqui, infelizmente, é uma palavra atrativa. Então, o correto seria o quê? Creio que me ajudaram, porque meu apelo foi comovente. Na letra C, o que você tem aqui? Olha, o nos no início da frase.
Eu posso começar uma frase com pronome oblíquo? Não. Não, né? Então, o certo seria casamos-nos, casamos-nos, tá? Aí você tem a letra B. Analisaram 2 documentos que encontravam-se em seu poder. É a mesma coisa da letra B. Você está correta essa colocação aqui? Não, professor. Seria que se encontravam, entendeu? Portanto, a alternativa correta, a alternativa é de escola. Disso me acusaram, mas consegui provar minha inocência, né? O disso é um pronome demonstrativo e está traindo aqui o pronome me antes do verbo, caso de próclise, utilizado de maneira correta, tá? Consegue entender? Tá ligado com ela. Então é isso, tá, queridos? Na semana que vem, eu acho que eu vou trazer mais alguns exercícios, mas para a gente resolver junto em sala, tá? Para que, né, no meio do exercício vocês também internalizem melhor esse conteúdo, tá bom? Ok, professor. Ok, professor. Deixa eu só interromper aqui.